Aqui é o OSCast, o programa da revista Oeste, certo? Até a segunda ordem. E nós somos aqui garotos de programa, porque nós fazemos o programa aqui. Fazemos esse programa. Nós recebemos hoje o Flávio Morgan, que é uma honra estar com você aqui, né? Faz favor, né? Mas eu sou da casa. Eu tava até na dúvida. É uma honra, porque o Flávio ele é um cara que ele dá um toque de humor pro jornalismo, que tá duro, enfim. Tô aqui com o Edilson Salgueiro. Muito obrigado pela Que é presença. um veterano, já tem, vai ganhar agora Agradeço aí a medalha já. gentileza e a indecência, mais uma vez. Nós somos os mais velhos aqui, né, Edilson? Eu sou mais novo a entrar na UES, só que agora eu sou a única pessoa a fazer parte de 3 programas da UES. Exatamente. Pois é, só faltou as liberais agora, né? Eu podia ser a primeira mulher trans lésbica a fazer parte das liberais. Acho que, pois é, falta só as liberais aqui na casa. Aí, Branca Nunes e Paula Leal abram espaço aí. Bom, Flávio, é o seguinte, cara, existem muitas lendas sobre você. Que você tem QI 312, que se formou na Eton College com 12 anos. De jeito nenhum. 14 anos já tinha pós-graduação em Oxford. E aí a gente só ouve falar assim, eu queria saber a sua versão dos fatos. Não, minha versão dos fatos é muito pelo contrário. Eu era um péssimo aluno. Nossa, cara, eu era péssimo. Eu vou contar uma história que explica muito bem a minha vida em um mês, tá? Quando eu tava no segundo ano do colegial. Já era a segunda vez que eu fazia o segundo ano, porque eu voltei o primeiro e ainda consegui a façanha de repetir o terceiro. Então eu quase me formei em colegial, né? Aí no segundo ano de colegial, a professora passou o livro Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Era aquela alma gótica, assim, até hoje eu tenho, né? Tô sempre de preto e tal. Hoje eu vim de Lumberjack, mas foi acidental. Mas tinha aquele livro todo gótico, né? Histórias de cemitério, não sei mais, coisa que eu mais adorava na vida. Eu não lembro se eu não tava nem prestando atenção na aula, mas assim, passou que eu tinha que fazer aquele negócio, fiz a prova, sabe lá Deus como todas as provas que eu fiz na minha vida, e não li o livro. Aí eu fui ler o livro depois sozinho, porque eu tava lendo lá meus sites, assim, buscando lá as minhas coisas. Eu adorava poesia, literatura e tal. Eu falei, nossa, você precisa ler Noite na Taverna. Eu falei, putz, não era aquele livro que eu tinha que ter lido pra escola no mês passado. Aí eu li e adorei. Então essa é a minha relação com os estudos desde sempre, assim. Se você fala, cara, este livro aqui é maravilhoso, você tem que ler... Eu tenho que... aí ferrou. Espanta, né? Ferrou. Nossa, meu Deus. Aí eu vou lá e eu levei a sério aquele mote de a faculdade atrapalha meus estudos, porque eu tava estudando 1 milhão de coisas. Aprendi economia, né? Eu vivo brincando aqui com o Edilson. Quantos livros de economia eu li enquanto que eu tava fazendo faculdade de letras? Você fez letras? Fiz letras, na USP? Na USP. Fefeleste. Mas quando você mudou? Só pra... Não, eu entrei na Fefeleste plenamente vacinado. Sabe, assim, tipo, tirando o sarro da comunada, pisei lá falando, lá vem, né? Entrei na Fefeleste e fui saudado por um mormon daqueles mais americano, né? O cara chega lá com aquele olho azul, assim, né? Americano, me dá um pirulito, assim, pra eu assinar um negócio lá. E pelo PSTU. Então foram as 2 pessoas que me recepcionaram lá na Fefeleste, né? Fora o trote e tal. Mas eu já entrei lá vacinado. Só que eu tenho uma relação, né, dúbia com a faculdade. Apesar das brincadeiras, eu tenho que ser honesto. 90% talvez dos professores que eu tive na Fefeleste foram excelentes. Eu dei muita sorte. Porque quando eu converso com as pessoas, que professor que você... Não foi sorte minha. Assim, eu tive muito professor excelente. Eu consigo, assim, falar uns 3, 4, 5 no máximo que eu falo assim, com esse cara eu tive aula e... Não recomendo. Não foi legal. Não recomendo. Mas assim, a maior parte dos meus professores foi excelente. Aprendi muito lá dentro. A minha questão é que o conhecimento institucional, ainda mais no Brasil, eu acho ele extremamente deficitário, né? Porque assim, você aprende um monte de ismo lá.
que é um reducionismo, na verdade, para você passar no vestibular e depois para você, dentro da universidade, para você ter algumas fórmulas decoradas, sabe, encaixar, tipo, o mundo era assim, ó. Tinha o iluminismo aqui, que todo mundo era racional, científico, né, todo mundo lá catalogando tudo lá com compasso e com a bússola para definir tudo, aí de repente vem o romantismo, aí tá todo mundo, sabe, viajando na maionese, fumando altos bagulhos, e aí começa a ter muita viagem, aí veio... Cara, não é assim. Quando você vai ler de fato, quando você vai estudar, você vê que a coisa não é assim. Então eu aprendi muito na faculdade, mas eu tenho essa questão institucional. Eu falo assim, cara, quando vocês começam a falar esse papo assim, tipo, a Inquisição matou milhões de pessoas, aquela coisinha que você sabia quando você tinha 13 anos, e quando você tá com 23, você não deveria estar repetindo, você deveria estar falando, cara, não é bem assim. Agora vou estudar. Agora eu tô lendo outras coisas, então. Mas eu acho que o fundamental, né, é que a minha área é a literatura, que eu gosto de estudar na vida. Então você é um jornalista acidental? Sou completamente acidental. Completamente. Eu consigo te pontuar, aliás, foi exatamente no ano que eu entrei na faculdade, que foi quando eclodiu o Mensalão. Aquilo ali acabou com a minha vida. Acabou. Porque eu senti uma necessidade muito grande naquele momento. Eu tinha votado no Lula. É mesmo? A família inteira petista, assim, sabe? Super de carteirinha. Isso que ano foi? Eu votei na primeira eleição, né? Em 2003. Eu votei na Marta também. Eleição em 2002, assumi em 2003. 2002, exatamente. Isso. A eleição em 2002, isso, né? Mas você já não era mais comunista, mas votou nele? Eu nunca fui comunista. Votou assim por... o cara dos pobres. Exato. Aquele papo, né? Tipo, a esquerda defende os pobres, então eu só gosto de pobre, eu vou votar na esquerda. Aí, só que assim, foi uma coisa curiosa, porque todo adolescente é contraditório, né? Jovem, ele não consegue formar uma coerência. Só que eu comecei a ter uma consciência de que estava faltando alguma coisa, ainda chegaria essa consciência. Por exemplo, Diogo Mainardi estava no auge dele, né? No auge da produção intelectual dele, com as colunas dele na Veja, na época que a coluna dele ficava na seção cultural. Você lembra, né? Que ele falava do Lula, mas ele falava lá no fundo da revista, na seção cultural. A Veja estava no seu auge também, né? Foi o melhor momento de toda a história da Veja ali. E ele ficava criticando o Lula. E eu pensei, o Lula precisa ser eleito para o Brasil ter uma chance com a esquerda. Mas eu tô vendo, hoje eu já tenho plena consciência. O cara é inculto, o cara tem problema com isso, com aquilo. Eu vi o Diogo Mainardi falando assim, esse cara tá certo. E mesmo assim eu votei no Lula. Só que assim, meio que um voto assim, falando, cara, tenta, vai lá. Vamos lá. Eu não fui assim esperançoso. Eu tirava sarro do Lula mesmo assim, sabe? Eu não fui esperançoso, de verdade. Só que quando eclodiu o Mensalão, aquilo ali fez uns 180 graus, né? Porque as pessoas não sabem hoje, né? Eu vou falar isso pra jovem. Jovem, você não sabe. O PT, ele era o partido da ética. O partido que apontava pra todos os outros. Falava, vocês roubam, vocês roubam, vocês roubam. Hoje é aquele papo, né? Não, veja bem, a gente roubou, mas... Exatamente. Então, assim, pra mim virou uma chave que eu falei, mas peraí, eu votei nesses caras. Pra esses caras não roubarem... Aí esses caras estão roubando muito mais que os outros. Aí eu comecei a me preocupar demais com política. Isso foi dominando minha vida, óbvio, né? Foi um erro assim que eu cometi, imperdoável. Mas o que eu mais gostaria de ter estudado seria literatura e as questões envolvendo linguagem, né? Tanto linguística, tradução. Eu pensei em fazer tradução, eu acabei me especializando em literatura mesmo. Então, ou seja, tô aqui por acidente mesmo. E a gente conversou outro dia sobre narrativa, o storytelling, né? Que é uma coisa que nós dois gostamos, assim, e você me disse, inclusive, uma coisa muito íntima, que você queria fazer história em quadrinhos. Pois é. Eu achei muito legal. Você subiu no meu conceito assim. Virou melhor amigo agora, né? Respeito. É isso aí, porque, eu realmente... meu estudo de narrativa é popular, é pop, Eu tô lendo Poliana agora, pra você ter uma ideia. Poliana, tô lendo o Asterix, tô lendo, né? Relendo ele, na verdade, porque, no fundo, é a mesma coisa, né? O que Tem um modelo fundamental para tudo, né? Para tudo, né? Não tem, assim... A história é contada de formas diferentes, mas é a mesma história, no fundo, né? Eu tava até brincando já. É um clichê meu, eu falo isso o tempo todo, né? Que quando você vai ler os clássicos da literatura,
As pessoas acham que é tipo aquela coisa, né? Pra pessoas extremamente sensíveis, né? Aquele cara esquisitão que tem uma sensibilidade. Ou então pra gente meio psicológico, né? Cara, você vai ler os clássicos da literatura, é Bruce Willis, Schwarzenegger, Van Damme, entendeu? É só violência, é só filme de ação. Exatamente. Tanto que você vai ver, né? Quando eles pegam esses filmes, o que vira? Vira filme de ação. Troia... O Beowulf virou todo filme de ação. Ruim, né? Os filmes são muito ruins, mas os clássicos são muito bons. Mas é só tiro, porrada, sangue, violência. A Bíblia. A Bíblia, né? O Velho Testamento. Mas sobretudo a Bíblia, né? pelo amor de Deus. O Velho Testamento... Sangue, suor, lágrimas. Nossa. É que você pega o livro e fala assim, nossa, agora eu vou ler, né? Os padrões morais. Que você precisa ser... Cara, isso é no Levítico. E assim, é uma página depois... Então, aí os caras começaram a se matar. Aí um cara foi lá, arrancou o coração do outro. O outro foi lá, enfiou a lança lá do outro lado. Estuprou a irmã, não sei de quem. É impressionante, né? Não, e pior que tá tudo lá assim, né? Tipo, então, né? Ele estuprou a mãe, aí por causa disso... Putz... Então isso que é bastante interessante. As pessoas precisam saber que os clássicos são legais, são divertidos, né? E eu li a literatura eu comecei a ler, na verdade, lendo história em quadrinhos, lendo livro de RPG, por exemplo, né? Nossa, eu tinha vários e tal. Muito mais lia do que jogava. Acho que eu joguei RPG pouquíssimas vezes na vida, mas tava sempre assim com os livros lá por perto. Você lembra de algum? Cara, na época, tinha os livros do Marcelo Del Debe no Brasil, que eram os mais baratinhos que eu conseguia comprar. Que eles eram todos de terror. E ele colocava muitas questões de ocultismo, aqueles filmes de terror mais pesados, assim, daqueles negócios assim que você fala assim, você ficou com medo de Exorcista, vou te mostrar o que dá medo, né? Ele colocou umas coisas muito tensas. Só que por conta disso eu ia pesquisar as referências. Eu tenho essa mania até hoje, assim, às vezes eu demoro muito tempo lendo um livro, que é assim, citou um outro livro, eu vou lá, abro o Wikipedia, não sei o que, fico 2 horas numa parte, daqui a pouco eu volto falando, do que esse cara tava falando? Tá, beleza. Eu fazia isso já naquela época com os meios que eu tinha, né? Assim, por exemplo, eu aprendi muito sobre nazismo. Porque quase todos esses livros de ocultismo tem, né? Sociedades secretas nazistas, Tuller. Eu começava a falar, mas por que esses caras fizeram uma coisa tão horrenda como essa? É pior, né? Fui lendo essas coisas que começou a me bater uma dúvida. Pior que eu morava num bairro judaico, morava do lado de um bairro judaico, quando eu estudava. Em Higienópolis, eu falo, por que os caras estão perseguindo judeus? Tem tanta gente pra perseguir, né? Por que não persegue, sei lá, qualquer outra turma, né? Esquimós, persegue, sei lá, lituanos. Não, por que judeus? Não entendi. E aí, quando... Foi engraçado, né? Esses livros de RPG, você começava a perceber aquele simbolismo. Aí fala assim, tem a cabala hermética, aquela coisa do germânico. Tem a cabala judaica. Fala, olha... Aí, sei lá, né? Entrava pesquisava muito. Então, como eu falei, né? Eu não estudava direito. Eu estudava pelos meus livros divertidos, né? Então, assim, as questões de história que eu acertava eram as questões que caíam nos livros de RPG. As questões por vias indiretas eles estudavam. Exato. Passou pelo simbolismo ali de filme de terror, eu sabia. Mas, putz, eu pegava de tudo. E aí, quando eu tava lá com os meus 14, 15 anos... vários amigos meus, né, tudo com aqueles talentos artísticos, né, um cara querendo ser designer, outro querendo ser músico. Resolvi ser músico com 16 anos. Aí eu vi que tava tarde demais, cara. Não adianta. Qualquer pessoa que fala, dá pra você ser músico tarde. Não. Dá, mas assim... jogar a vida no extreme very hard contra tudo. Mas é piano que você tentou? Não, pior que eu pensei ainda. Falei assim, cara, mas eu acho piano tão bom. Aí na hora que eu fui ver assim, piano é assim. O cara começa a explicar, você fala, não é pra mim. Velho, sério, é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil. Mas acho que isso é pra todos os esportes, até de alta performance, também. Né? Tem que ser assim, adolescente, tipo Federer, né? Brincar de raquete no berço. No máximo. Assim, adolescência já tá muito... Pra música tá tarde. Aí eu falo assim, olha, o que sobrou, né? Eu desenho mais ou menos mal. Tô começando a desenhar agora, eu comecei a desenhar um pouquinho. Música também tá muito difícil pra você seguir profissionalmente, principalmente. Só que eu gosto muito de ler. Aí caiu como várias histórias em quadrinhos que eu lia na época, né? Quais? Me conta algumas aí. Cara, não, eu pegava aquelas meio óbvias, né? Marvel, DC, adorava Homem-Aranha e tal. E aí caiu uma história em quadrinhos de um tal de Neil Gaiman. Que é o Sandman na minha mão. Eu lembro até hoje, foi um episódio de Entes Queridos. Pior que assim, quando Sandman tem uma história tão complexa que você pega assim, né? Tipo, vou pegar na banca, beleza. Tá assim no capítulo 164 de uma saga gigantesca. Aí eu falei, cara,
não dá pra entender nada, mas eu vi que aquilo ali é muito bom. E os desenhos eram péssimos. É verdade. Ele trabalhou com alguns desenhistas bons, mas no finalzinho do Sandman, né? Entes Queridos, apesar de ser do final... Mas o começo é esquisito. Feio. Não me atraiu também. Aí eu falei assim, cara, mas história em quadrinhos, a graça é ter desenho tão sensacional. Na hora que eu vi, eu falei assim, a graça desse negócio aqui é o texto. Aí eu falei, quer saber? Deixa esse negócio de escrever pra lá, acho que eu vou fazer faculdade de letras, porque não exige nenhum extremo conhecimento prévio, como era a música, como era o pessoal que ia fazer designer, não sei mais o quê. E eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler como escapismo, assim, sabe? Uma lia bobagem, sabe? Só que naquela época eu tava começando a ler algumas coisas um pouquinho mais sérias, por exemplo... primeiro ano também, né, do ensino médio, todo mundo lendo lá as coisas que importam pra escola. Eu tava lendo Hamlet. Eu tava lendo entendia? Eu peguei uma edição da Abril Cultural. Toda vez que me falam de Hamlet, eu falo, se você achar num sebo, compra a edição da Abril Cultural. Se metade do livro é de nota de rodapé. Pra explicar o que tá ocorrendo ali. Ele pega o ser ou não ser, nota. Nossa, impressionante. Olha, tem uma referência aqui ao Parmênides, não sei mais o quê. Eis a questão. Por quê? Cara... Que impressionante isso. Isso me impressionou, porque eu falei assim, cara, eu tô gostando de ler pra caramba, tô gostando de ler Shakespeare. A minha professora ficava com esses papos aí de livro de vestibular. Por que Shakespeare não cai no vestibular? Mas é tão mais sensacional. Eu ia muito mal nas aulas, mas tava lendo uma coisa muito mais elevada. Então essa foi a minha vida. Foi a história da minha vida. Resumiu. Não, mas como você começou no jornalismo? Então, na verdade... isso é uma coisa difícil de definir, né? Tu não tinha blog naquela época. Eu escrevi em blogs, inclusive eu escrevi em blogs alheios, porque eu não tinha computador em casa, sabe? Eu escrevi em computador de amigo meu, então assim... Até você montar um blog, eu falava, não, no dia que eu tiver um computador eu monto, né? Todo bonitinho e tal. Não, pra mim era uma coisa assim rápida. Tô numa lan house aqui, sei lá, digito, escrevo lá qualquer coisa. Eu já escrevi em blogs de amigos meus, textos, assim, na minha época eu achava maravilhosos, né? E hoje em dia eu morreria de vergonha, mas que se perderam por conta disso. E eu tava começando a escrever bastante sobre política, escrevi no Orkut e tal, Orkut, hein, cara? Finado Orkut. Só dá até um... Eu tinha uma comunidade razoavelmente famosa no Orkut. Foi a primeira, né? Foi a primeira rede social desse tipo. E eu acho ela muito melhor do que as de hoje. Porque ela tinha comunidade com texto. Exatamente. Pra mim é tipo... E ela não tinha feed. Eu odeio feed. Pra mim, assim, rede social... Eu também, cara. Eu odeio feed, cara. Eu acho que era o seu perfil que aparecia, não era isso? Acho que o seu perfil com as suas postagens, não aparecia dos outros. Exato. Mas o que tá lá, tá lá. Não tem que ficar, durou meia hora, vai embora. Seja responsável pelo que você faz. Exatamente. Né? Exato. A comunidade fica lá. Você fala assim, quero ir na comunidade, sei lá, do Pato Donald. Tá lá os posts todos em ordem. Eu tinha uma comunidade que não posso falar o nome dela perfeito, né? Mas ele era Marx de... Hegel. Foi a primeira coisa que me deixou meio famoso, assim, com os textos razoavelmente famosos. Comecei a escrever em blog e assim foi indo. Só um parênteses aí. Eu acho muito legal blog. Eu acho que não tem que ter vergonha, né? Blogueiro, é um simples blogueiro. Que é isso, cara? Blog é uma grande mídia, eu acho. Eu tenho cada um escreve, né? Tem espaço para escrever a sua opinião. É uma coisa inferior. Você tem um lixo de jornalista falando mal de blogueiro, cara. Porque tentaram vincular a história de blogueiro ao Bolsonaro. O Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, né? Ele não é jornalista, ele é um blogueiro. É uma mídia. Se você quiser lá, meu. Eu escrevi no último livro de direito, né? Que tem uma participação minha num dos capítulos, que é o Suprema Desordem, organizada pela doutora Cláudia Piovesan. Eu comento exatamente esse caso do Alan dos Santos, né, de como que a palavra blogueiro é usada hoje. Na hora que eu estava pesquisando, eu fiquei impressionado, porque qualquer referência ao Alan no mundo vai estar lá, blogueiro bolsonarista. Eu falei assim, cara, mas tem uma coisa curiosa que ninguém presta atenção nisso. O Alan não tem um blog. Não tem. Ele nunca escreveu nada. Não escrevia. Você coloca blogueiro assim só pra falar, não é jornalista da grande mídia. Exatamente. Não aceitamos esse cara aqui. Portanto, é um blogueiro, exclui pra lá. Então, assim, é um termo que você usa pra cá. Isso. Só que os melhores escritores da nova geração do Brasil, todos começaram em blog. E esses jornalistas que estão na grande mídia, eles não sabem escrever um post simples. Porque ele pega aquele manualzinho de redação, né, que você tem assim. Tem da Folha, Estadão. Nos Estados Unidos tá virando uma briga com o manual da AP também, que tá falando um monte de bobagem, mas ele pega aquele manualzinho. Então, assim, presidente disse que tal na frente do cercadinho. Ponto. Aí, sabe, é máquina de escrever, sabe?
Parece delegacia de polícia, né? Na hora que você vai fazer um B.O. No hotel do tom, né? Cara, sai dessa monocordia e tenta fazer um pensamento. Fala assim, vou te convencer vou convencer a pessoa X que eu não conheço de A. E depois, cara, esse jornalismo que você está falando, depois o pessoal vai reclamar que programa de inteligência artificial vai substituir. Tá fácil, cara. Tá fácil. Mas né? Se for nesses tão termos. Mecânico, é tão absurdamente igual uma coisa a outra. Bota um programa lá, meu. Sabe, se é pra não... Não, porque o ser humano é superior. Mas, meu, prova que é superior. Você tem que fugir da maquinação, né? Nossa, de um modelinho ali, esquematismo pronto. Ontem eu tava lendo, eu achei a coleção da revista Realidade. Vocês são jovens. Da Realidade, acho que eu não lembro. Somos 3 jovens agora. Foi uma grande revista da Editora Abril. E foi lançada em 66, cara. Foi... eu era bem jovem nessa época. O que é isso, cara? O que é isso? Sabe, você vê o que era um jornalismo naquela época. Esquerdinha, tá... ignora essa parte. Mas o texto, né? A qualidade do texto. Mas assim, não, a variedade de assuntos e também a participação. Você não fazia um artigo sem ter participado dele. Você ia lá, você ia falar com o cara, você ia... E hoje essa coisa, né? Você fica... Fora a autofagia jornalística, né? Porque assim, sim. Saiu na mídia, aí você vai lá, digita em todos os sites da mesma porcaria, né? Então, eu acho que o jornalismo, a parte da minha vida que lida com jornalismo, é uma parte, em primeiro lugar, de investigação de fatos. Então, é uma coisa que eu falo assim, inclusive eu vou dar um spoiler aqui para o público do que eu faço aqui dentro da Oeste como editor, tá? Vivo falando para as pessoas, você quer se informar, quer estar bem informado? Primeira coisa, né? Vamos voltar ao tema passado. Esqueça feed. Com Orkut você estava informado. Com Facebook, com Twitter, você nunca vai estar informado. Porque a era da hiperinformação é uma era de estímulo rápido, dopamina. Exatamente. Então, assim, você pode reparar, ninguém mais tem lido o texto até o final. O cara vê a manchete... Se muito, mais de 90% das pessoas passam pela manchete, mesmo que seja uma manchete que ele queira ler. Mas ele fala assim, não, eu estou informado porque eu li a manchete. No máximo, ele clica às vezes para ver o subtítulo, dá uma olhada assim, vê uma foto só e já passa para frente, se passar para frente. Por que o cara faz isso? Psicologia pura, isso é dopamina, um estímulo imediato que é igual droga. Veja as pessoas que estão viciadas em redes sociais, como ela tem a mesma dificuldade com um cara que está viciado em crack. Não é brincadeira. Tem estudos mostrando isso. Às vezes você consegue tirar o cara do crack mais facilmente do que de uma rede social. Desse comportamento, sabe, de ficar assim, né, no celular. Ó. Porque a dopamina tá à mão ali, né? Parece pornografia. Mas, aliás, tem o mesmo funcionamento, inclusive. Aí tem o segundo ponto. Você tem uma sensação, como ela é abundante... de que você precisa chegar 6 horas da manhã, abrir o feed das suas redes sociais e só desligar 1h30 da manhã, na hora que você fala assim, nossa, mas ainda não li tudo que eu tinha que ter lido hoje. Óbvio que você não leu tudo que você tinha que ler hoje, aliás, você não tinha que ler. Você tinha que ler menos. Então, assim, se você quiser ser uma pessoa bem informada, não deixe o feed te informar. Você tem que ter uma narrativa na sua cabeça, né? Narrativa, para mim, vale inclusive para o jornalismo. Eu falo assim, olha, por exemplo, aconteceu um problema, vamos supor, a gente está aqui, acabou de sair uma bomba, teve um problema no Ministério da Previdência. Tá bom, Ministério da Previdência. Saiba lá quem que é o ministro, veja lá o cara, pode ver a primeira notícia que você viu lá, fala assim, veja os nomes dos envolvidos. Com isso, você esqueça o seu feed, começa a abrir a aba. Entra lá na Revista Oeste, por exemplo, vai lá assim, ó, buscar. Eu quero saber nome desse cara. Tá bom, quero todas as notícias envolvendo esse cara. Quero agora saber, tipo, tudo que aconteceu nesse ministério antes. Quem que era o ministro anterior? Às vezes eu vou pra Wiki e fico lá naqueles gráficos que aparecem, às vezes, no final, do lado da página. É assim que eu vejo notícia. Na hora que termino, eu falo, agora eu sei. Como começou, quem é que estava lá, em qual outra época, não sei mais o que. Beleza, eu estou informado. Se eu tivesse ficado nesse
feed aí o dia inteiro, eu iria gastar horas. Ah, mas eu quero saber o que a blogueira da Folha falou. Ah, agora eu quero saber o que saiu na TV. Ah, agora eu quero saber o que falaram no rádio a respeito da mesma coisa. Meu, você passou horas e horas e você não tá informado. Você não sabe. Então, assim, o jornalista, principalmente jornalista mais foca, assim, né, que começou agora, sempre falo isso pra ele. Meu, tem uma narrativa, eu quero fio condutor. Porque o cara, ele entra na faculdade de jornalismo falando, não, eu vou ser igual a Lois Lane, né? Eu vou ter aquela lousa de cortiça, sabe, no meu quarto. Aí eu vou colocar, né, arrancar as paginazinhas do jornal, falar, ó, aqui tá uma parte. Aí puxo um risco aqui, ó, tá vendo, tá ligado pra outro. Aí eu vou ficar lá pesquisando, imaginando as ligações. Aí eu vou descobrir uma coisa que ninguém vai descobrir. Cara, você fez faculdade de jornalismo, meu amigo, pra você ser simplesmente um atualizador de feed. É isso, é pra isso. Então vai lá, tipo, olha, hoje você tem que falar mal do cara tal. Aí você fica lá, olha, então, né, a mulher desse cara uma vez traiu ele. Aí, olha, uma vez ele traiu a mulher também. Aí, olha, esse cara, uma vez ele soltou uma fake news. Aí, não sei mais o que. Cara, é pra isso. Você fez faculdade de jornalismo pra você ser atualizador de feed, achando que você seria Lois Lane. Então, essa é a tua vida, seu trouxa. Então, eu prefiro falar só, já que você quer ser jornalista de verdade, faça Lois Lane. Vamos lá fazer manchete risquinho na Folha, ainda editor de Oeste, agride, foca as informações. Ataca, né? Ataca. Fascista, vírgula, editor de Oeste. Quando é que você conheceu o queridíssimo Olavo de Carvalho, Flávio? Tava morando em Curitiba, na época. Eu ouvia falar o nome dele, mas assim, pra quem não viveu aqueles anos pré-Olavo de Carvalho no Brasil também, né? Ele era uma pessoa muito desconhecida, comparativamente ao que ele é hoje, né? Ele teve uma fama razoavelmente grande nos anos 90 por conta das polêmicas, quando ele estava realmente debatendo filosofia ali, não eram questões políticas. Inclusive, ele estava... Você pega o Imbecil Coletivo, ele está elogiando esquerdista, né? Tipo Alfredo Bozzi, ele está lá se rasgando de elogios e está criticando uma turma próxima da direita. Por exemplo, ele comprou briga com o cara do Estadão, Daniel... Esqueci o nome dele. O cara ruivo do Estadão morreu super jovem. Eu conheci ele um mês antes dele morrer. Mas enfim. Então assim, eu conhecia assim, de nome. Só que eu falei, radical, né? Afasta, né? De primeira. Aí um belo dia eu tava numa livraria. Vivi em livraria mesmo sem poder comprar livro nenhum naquela época, né? Mas assim... Lia lá, né? Tipo, senta lá, né? Dá um café, aí, tá bom. Passa a tarde inteira lá, meu. Eu li muito livro dentro de livraria. E tinha um livro lá, Imbecil Coletivo. Primeiro. Nunca mais vi. Só que eu achei curioso o nome. Falei, nossa, nome engraçado, né? Imbecil Coletivo. Quem que dá um nome desses pra um livro? Aí, eu simplesmente fui pra casa. Eu falei, alguém comentou alguma coisa sobre o Olavo. E eu caí num vídeo dele, no qual ele estava falando sobre o Clodovil. E a visão que a gente tinha do Olavo de Carvalho é que era um radical da Igreja Católica, hiper religioso, não sei mais o que. Eu falei assim, você tá falando do Clodovil, tá falando mal, né? Porque, chegou lá o deputado gay, não sei o quê. Eu vi o videozinho, era um cortezinho de 2 minutos do Throat Speak, né, do podcast que ele tinha. Que ele falou assim, as pessoas agora, não lembro quem que foi, se foi a Jandira Fegali, Maria do Rosário, mas foi alguém do PT que falava assim, que o Clodovil não poderia dizer que ela era feia. Jandira Fegali. Acho que foi a Jandira, né? Não sei porquê. E aí o Olavo falou assim, mas se estão falando que vão processar o Clodovil, vão ter que me processar também, porque essa mulher é feia pra caramba. O que você quer que eu fale? Que ela é bonita? Não, pelo amor de Deus. Eu sei que assim, foram 2 minutos que eu falei assim, cara, eu não acredito que eu tô rindo tanto de um cara que tá todo mundo dizendo que é um radical, não sei o quê. E o cara tá defendendo alguém que assim, ele não parecia ter grandes concordâncias. Ele tava defendendo uma questão pontual. Eu comecei a ouvir um pouco, né, do Olavo. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou procurar na internet aquele livro lá, Imbecil Coletivo. Peguei o PDF. Achando assim, vou ler aqui pra dar uma... tirar sarro, né? Então, pior, ele começa falando mal do pessoal da linguística. 1º e 2º capítulo. Os caras que eu estudava na faculdade, né, minha única referência naquele momento, eu falei, quem é você para falar mal desses grandes linguistas, né? Eu fui lendo, só que assim, cara, o Olavo, ele escreve tão bem, mas tão bem, impressionante, que ele fala uma coisa assim que eu não concordava, assim, da primeira linha até a última. Eu falava, cara,
Preciso ler o próximo artigo. Discordo, mas quero ler. Meu Deus do céu, discordei de... Não, pera, mais. Bom, o resto da história, né? Ele foi... Eu comecei a perceber, né? Que ele tinha... um conhecimento que era um conhecimento não acadêmico. E pior, né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção sempre no Olavo. Quando eu iria falar assim, não, mas eu discordo do Olavo porque eu aprendi na faculdade isso e aquilo, então ele não sabe o que está dentro da faculdade. 3 páginas depois você chega lá e ele fala assim, não, porque esse autor aí que estão dizendo na faculdade, ele diz isso, mas o livro dele, sabe, um livro lá pouco conhecido, que não foi traduzido no Brasil, porque eu só tive que ler em francês e não sei mais o que, ele também diz isso. Caramba, meu. Sabe mais, que eu iria dizer... Fefeleste, ele também fez Fefeleste. Não fez, não. Ele fez, ele foi meu colega. É verdade, eu estudei lá e ele... Assim, você falou 2 vezes. Eu não tinha... Depois eu só cheguei a escrever um e-mail para ele, falar assim, Olavo... É incrível alguém ter saído de lá e não ser esquerdista, radical, né? Ele falou, pois é, deu uma resposta seca, nunca mais eu falei com ele, mas ele fez. Ele deu uma passagem por lá. Mas foi uma passagem, sim, né? Não foi... Não formou, né? Exatamente. Mas... Então foi isso, assim. Esse foi um rito de passagem mesmo. E uma coisa que o Olavo, ele estava constantemente... Isso é Vou falar uma coisa histórica aqui para os nossos... Um detalhe histórico muito importante aqui para os nossos espectadores. O Olavo estava constantemente avisando que as pessoas não deveriam ter se preocupado unicamente com a política. O problema foi o que aconteceu com o Brasil, principalmente a partir de junho de 2013. Quer dizer, a gente está no momento de hiperpolitização da vida no mundo. Não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Eu lembro, por exemplo, da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos na vida... Foi antes foi antes do Trump chegar, né, e tal. Então, assim, você ia na rua, tava todo mundo conversando sobre N assuntos, sabe? Olha... E a gente ficava assim, tipo, olha, mas você não tá preocupado com as eleições? Eu perguntava pro taxista, né? A eleição ainda iria ser no final do ano, eu tava no comecinho, o cara falando, tem essa mulher aí, taxista, né? Tipo, tem essa mulher aí querendo concorrer com um cara. Era assim, sabe? Não falava nem dos nomes, o cara completamente desinteressado. Eu acho que a mulher não tem chance, então, assim, eu já voltei dos Estados Unidos naquele momento falando assim, eu acho que a Hillary... Sabe? Porque taxista tá sempre certo, cara. Não dá pra você folgar muito com o conhecimento do cara, porque o taxista ele faz uma coisa que nem jornalista faz. Ele ouve o dia inteiro. O dia inteiro. Ele tá o dia inteiro ouvindo o dono da empresa, tá ouvindo a empregada. Então, assim, ele é um cara que pesquisou muito mais que a gente. Exatamente. Eu falei, cara, os taxistas lá não estão confiando. Que história é essa, né? De jornalista falando que tá ganho pra Hillary. Mas, enfim, eu percebi que era uma sociedade. Eu fui logo depois da eleição do Trump. Cara, assim, não teve uma conversa que eu vi na rua que não fosse sobre política. Fosse onde você poderia estar, sei lá, nossa, tô tirando aqui uma foto da Estátua da Liberdade, tô comendo hambúrguer ali no campo. Conversa sobre política. Então é um fenômeno mundial. O Olavo, então, ele tá neste momento, no qual acho que todos nós estamos, que é criticar essa politização constante. Mas fala, olha, você não tem escapatória nesse momento, né? Igual... Então, mas a gente não tem escapatória. Essa é a minha dúvida. Porque, assim, é claro, existem os princípios, né? Você é a favor de certas coisas, é contra outras. Mas a tendência a ser encaixado numa forminha... Isso que eu acho triste, né, cara? A gente tá vivendo uma situação pobre, que você... Ou você é petista ou você é fascista. Né? Você não tem direito a outra coisa, né? Assim, não tem direito a não ser nada disso. Eu pessoalmente não quero a Venezuela, Cuba, não quero o estatismo. Mas o que eu quero não se encaixa exatamente no que as pessoas esperam às vezes. Né? Isso é uma questão curiosa que, inclusive, meus estudos de linguística me ajudaram bastante nisso. Palavras, elas acabam enganando. E elas parecem ter virado coisas. Um exemplo muito simples que eu dou, né? Que inclusive ele está muito famoso no Brasil hoje. Iluminismo. Iluminismo, nossa, os caras eles são da filosofia da razão e da ciência. Portanto, iluminismo, bom, eles só se preocupam com razão e ciência ali. Quando você vai ver os iluministas de fato...
Primeiro lugar, você vai descobrir que aquele período foi um dos períodos mais místicos, né? Todo mundo ali, as sociedades secretas, misticismo, um monte de crença e de superstições malucas. Foi um período bem pior que o romantismo, muito pior. Segundo ponto, se eu chamar qualquer coisa de razão ou de ciência, as pessoas acreditam que eu falo assim, não, eu tô acreditando em você, porque você está dizendo que você é racional. Então eu vou lá e falo assim, olha, eu acho que o governo tem que ser assim, porque isso é científico. Mas ninguém mais sabe, ninguém questiona. Ué, ciência é um método de investigação, não um método de conclusão. Exatamente. É um método de investigação. É a história do consenso científico, né? Consenso científico é um termo que ele se contradiz em si. Exatamente. Pô, não existe consenso científico. Aliás, se existe consenso científico, ele deve ser destruído. Exatamente. Neste momento. Exatamente. Porque assim, consenso científico é uma coisa para não cientistas. Tipo, não tem uma visão sobre quem é que ganha, física quântica ou a teoria da relatividade. O que eu vou? Vou pelo consenso. Vou pela maioria ali, né? As pessoas acham que ciência é democracia, né? Vou pelo voto. Não. Vamos aí. Eu vou pela maioria, num caso como esse que eu não entendo nada. Agora, a graça de uma verdade ser científica é justamente que ela foi duvidada, ela foi questionada, ela teve prós e contras avaliados, ela foi abalizada por várias pessoas que entendem do assunto, etc, etc, etc. Então a única coisa que eu tenho para falar assim, isso aqui eu acho que o governo deva ser assim por ser científico, eu vou falar assim, então eu quero ouvir todos os outros cientistas. Exatamente. Ou cientistas políticos, enfim. Aí você vê, né? A palavra ciência, ela é usada para humanidades. Como se fosse hard science, né? Exatamente. Tipo, é só você ver o que aconteceu a partir de 2020. É só você ver o que as pessoas dizem, sei lá, a respeito de qualquer governo, né? Esse cara aqui defende a ciência. Você vai falar assim, vocês estão defendendo os retardados aí que não sabem nem acertar um plural, cara. Desculpa. Exatamente. Mas... O presidente disse mais grande. Estava no Uruguai e falou, não, o Brasil é o mais grande. E é o governo da ciência. Então, assim, iluminismo, por exemplo, né, tem essa imagem que ela apela ao sentimento. Exatamente. Ela não apela à razão. Se fosse razão, seria vou te convencer que eu estou correto. Não, o iluminista é aquele cara científico, portanto você deve obedecer-lhe e calar a boca. Isso é um reducionismo também, porque eu imagino que, vamos dizer assim, na época do iluminismo ou na época do romantismo, devia estar acontecendo muita coisa que não se encaixava nisso também, né? É caótico, a vida humana é caótica para você... Não, depois aconteceu a fase do mercantilismo. Não, né? não é. Como se as coisas fossem ordenadas, né? Veio isso e depois isso. Olha, depois... hoje até meia-noite vai ser mercantilismo, depois a gente entra no barroco. Vai ligar um botãozinho. E esse é o problema, porque você coloca uma palavra, ela engana. A palavra tem esse efeito de feitiçaria. Eu entendo do mundo porque eu aprendi que a Inquisição matou milhões de pessoas. Cara, você não sabe nada, você nunca leu um livro sobre isso. Então eu acredito... Sabe, eu sou o cara da ciência, então eu sou iluminista. Eu sou o cara da, sei lá. Então, assim, as pessoas, elas estão hoje numa idolatria de palavras. Exatamente. Uma idolatria de palavras. Você se importa muito mais com a forma como aquilo ali é descrito. Por isso, blogueiro bolsonarista lá do Santos. Esquerda que defende os pobres. Né? Esquerda que defende os pobres. O governo... defende os trans, os gays. Bolsonarista. A democracia. Quer um outro exemplo? As pessoas no comum da vida, elas esquecem que a China é uma ditadura. Porque não tem um jornal que tenha a mínima coragem de, na hora de se referir a uma ação do Xi Jinping, falar o ditador Xi Jinping, não, é líder. O que é líder, cara? Só o Oeste. Aliás, é isso aqui, ele falou jornal. Como a Oeste é uma revista, nós temos essa coragem. Aqui a gente chama o secretário-geral do Partido Comunista, mas o ditador. O ditador não é o líder. Líder é uma palavra que eles usam para isso. Exatamente. Então você vê, é um domínio social coletivo por palavras. Eu estou sempre assim falando, cara, vamos nos afastar um pouquinho, ver o que essas palavras estão enganando a gente aqui. E como é que é a história? Quem não é de esquerda é de extrema direita, né? Hoje só existe extrema direita. Extrema direita. Centro-esquerda, esquerda, centro e extrema direita. Não há nada. Dá um pulo assim. Exatamente. Né? Não tem. E até, a gente conversa muito sobre isso, sobre o que é ser de direita, o que é. Não, se eu não é de esquerda, então você é de direita. Eu não sei o que é direita exatamente. Que nem diz o Olavo, eu sou da mamãe. Só isso. O Olavo diz, eu não sou nada, sou da mamãe. O que eu sei, que o Flávio é um cara de ação, porque ele usa
G-Shock. Então, nós que usamos G-Shock, nós somos pessoas que vão para a natureza, pula de avião. Eu da Go, a gente tá sempre lá. Sempre, muita lama. Eu tinha até meu primo Reinaldo, que ele falava assim, nossa, o meu G-Shock era de 100 metros de profundidade, agora tem um de 200, eu já posso mergulhar do jeito. Ah, ótimo. E foi pro banheiro tomar banho de chuveiro. Tomar um banho sem tirar o G-Shock. Isso foi propaganda gratuita, viu? Chega. Se vocês puderem, inclusive, pagar pra gente fica falando. Eu tenho uma história curiosa sobre esse relógio especificamente de aqui. De que marca? Porque eu tinha visto uma vez ele por foto, achei ele maravilhoso. Eu falei, nossa, esse relógio é maravilhoso. Aí eu fui mostrá-lo, né? Eu falei assim, nossa, eu achei esse relógio muito bom, só que ele é muito caro, né? Aí falaram, nossa, mas esse relógio parece feito em Mordor. E me falaram isso pra criticar. Eu olhei e falei assim, cara, agora eu preciso de fato desse relógio. Passou 10 anos, tá? 10 anos dessa história. Aí uma vez eu fui pra Flórida. Falei assim, não, aqui eu vou comprar o G-Shock, né? Porque Flórida você vai comprar lá como se fosse o preço em dólar, você paga o equivalente em real ali, né? Cheguei na loja da G-Shock, falei assim, cara, esse relógio acabou de acabar. Eu falei assim, o problema é o seguinte, eu tô pegando voo agora, daqui a sei lá, eu acho que foi no mesmo dia, né, inclusive, do meu voo de volta. Eu falei assim, não é possível que eu vim pra Flórida e não consegui o relógio. Aí um belo dia eu resolvi falar assim, cara, eu tenho um site, aí eu não vou citar também o nome do site, chega de propaganda gratuita, né, desses de usados. Eu falei, aquele modelo lá, será que eu tenho? Eu procurei, tava o mesmo preço em real. Nossa. Quer dizer, o relógio que ele custava em dólar, isso aqui eu paguei em real, eu paguei 100 e poucos. Eu falei, cara, não acredito. Então, essa é uma história curiosa. Essa foi a minha grande aventura. Com lama, pular de paraquedas. Quando foi comprar foi quando eu comprei esse relógio. E por falar em propaganda, você foi convocado agora a fazer propaganda da Revista Oeste. Da Revista Oeste. Para aquela câmera lá, você vai isso. Vamos lá. Ó, como eu sou da casa, eu vou te explicar. Muito obrigado. Graças a obrigado, sou o primeiro entrevistado aqui da casa, então o primeiro entrevistado que também tem obrigações aqui. Gente, por que você precisa assinar a Revista Oeste? Entenda, a Revista Oeste, ela não depende de governo, ela não depende de verba estatal disfarçada de, faça uma propaganda aqui de um banco estatal, de uma petrolífera, porque uma petrolífera precisa de muita propaganda, né? Você nunca vai encher o carro com uma petrolífera estatal se ela não fizer propaganda. Você entende, né, que esse negócio de setor de propaganda lá é simplesmente para comprar apoio político. A Oeste não faz parte deste conchavo. E o melhor de tudo, você já viu os textos do Dago aqui? Já viu os textos? E assim, texto é texto de fôlego. O Dago, eu adoro relato de viagem do Dago. O Dago, ele pega trem e vira... Não, eu peguei um trem hoje. Aí vira o melhor texto que eu já li. Obrigado. Caramba, velho, o cara tá falando de trem, pô. Eu vou falar das minhas viagens de metrô. Agora de metrô também, né? E os grandes textos da Oeste estão para os assinantes. Então apoie esta causa, porque é muito mais do que você se informar, é você se deliciar com textos como o Dago, que é só para os assinantes. Então assine a Oeste, deve ter um QR Code aqui em algum lugar, não sei onde que tá, mas você só aponte aí o seu celular para a tela e você vai poder assinar a Oeste. Ficou boa a propaganda? Tá ótimo, cara. Pelo menos os elogios. Vamos gravar, já coloca sempre, né? Vai soltar, não precisa fazer de novo. Meu blog, cara, isso aí foi... elogios, cara, sensacional. E quem não achar o QR Code é www.revistaoeste.com/assine. E nós não estamos, por enquanto, no YouTube, por razões, né? De penabundeamento. Nós fomos penabundeados do YouTube, alegaram que nosso conteúdo é nocivo. Apesar de mim, eu não entendi por quê. Mas enfim, você vê, é outro problema que nós temos hoje. Problema muito sério. Eu tô puxando sardinha pra minha área, né? Repara, você vai lá colocar conteúdo nocivo aos termos de uso. Você vai lá, termos de uso. O termo de uso é conteúdo nocivo. Eu falo, cara, mas me fala assim, pontualmente, cadê? Tipo, olha, eu tive não pode usar camisa quadriculada. Aí já é uma base. Já desculpe. Né? Exato. Então, assim, você nunca sabe e as pessoas estão sendo punidas e achando isso normal. Eu já entrou na vida das pessoas, eu tô na minha 7ª conta. Cara, como se fosse... Vamos voltar a pegar uma máquina do tempo, voltar
10 anos, não precisa voltar 15, 10 anos no tempo e começar a falar isso, então as pessoas estão perdendo as contas, não sei mais o que eu tô... Meu Deus do céu! Não, agora tá tudo normalizado, beleza, né? Sapo lá no fundo da... Fica meio heróico até, né? Fala, não, eu fui... fui banido, pois é. E como a gente não está no YouTube, quem quiser assistir, deve estar assistindo agora, Rumble. Então daqui é rumble.com/Revista Oeste. revistaoeste.com/Rumble. Isso aí. Exatamente. E lembrando que o Rumble, para você comentar, curtir, etc., você tem que se cadastrar, ele vai te mandar um e-mail, você precisa confirmar. É um processo um pouquinho mais lento, mas vai valer a pena, porque você vai ter acesso a conteúdos que estão sendo censurados tiranicamente nesse país. E Flávio, você é um cara que a gente não precisa falar que é culto, porque é ridículo falar isso. Agora, qual é a sua diversão trash, cara? O que você faz? Cara, eu falei de diversão trash aqui o tempo todo. Vamos lá. Dagomir quer você deixa mais. Eu quero exatamente. Mais. É que é a decadência total, absoluta aqui do ser humano. Eu já falei dos meus RPGs, já falei das minhas histórias em quadrinhos. Eu sou uma pessoa do metal, entendeu? Metal, isso. Eu sou uma pessoa do metal. O que você gosta de metal, cara? Olha, varia muito. Eu já fui uma pessoa que adorava Doom Metal. Já ouviu falar disso? Doom Metal? Pois é. Eu sei que tem umas 25 variações de metal, né, cara? 25 eu acho que é na antessala. Né? Você se afunda assim, é uma coisa... Doom Metal, cara. Minha alma gótica, assim. Porque eram músicas muito pesadas e muito lentas. Então aquela coisa bem arrastada, assim, sabe? Lenta. Eu falo, tá bom, né? Tipo, apaga a luz e ouça aquilo ali, sei lá, imagine se você num cemitério na Escandinávia, deve ser mais ou menos essa a sensação que eu consigo descrever em palavras, né? Mas eu gosto, meu problema é o seguinte, eu gosto de muitos estilos musicais que não tem nenhuma conexão um com o outro. Só que quase todos eles são muito conhecidos, né? Por exemplo, tinha uma época que eu ouvia muito Dark Wave, umas músicas eletrônicas um pouquinho mais pesadas também, mais dançantes. Por exemplo, tem uma banda que eu adoro, pouquíssima gente deve conhecer, chamada Vumpskut, com V. Pois é, não... Ele lançava, era um cara só, né? Ele lançava uma música boa por álbum. Então, assim, era um álbum com uma música sensacional, um monte de encheção de linguiça. Mas ele lançava um álbum por ano, então, assim, pra mim tava mais ou menos tranquilo, né? Mas não, aquelas... Alemão? A Vumpskut é da Alemanha. Inclusive, o cara se chama Rudi Heitzinger, igual o cardeal, né? Que virou Bento XVI. Eu gosto de muito neo-folk também, nessas bandas que fazem uma versão folk mais ou menos atualizada, né? Às vezes com instrumentos, sintetizador, etc. Tem uma banda que eu amo de paixão, uma banda austríaca chamada Dargard. Tudo junto, né? Gard com 2 As, né? Dargard. Que eles fazem com muitos sintetizadores, né? Tecladinho ali de fundo e tal, mas uma música assim que fala assim, cara, se sinta numa floresta ancestral, tá? Você tá ali no meio dos povos antigos. Eles têm um CD chamado The Dissolution of Eternity. Todos os álbuns dele falam sobre eternidade, né? Esse é o Dissolution of Eternity. Que assim, uma música com letra deles e outra é um trecho em latim. Sempre intercalado, né? Uma em inglês deles, outra em latim, com um trecho do Virgílio. Então eles vão pegando assim... Esse é o trash dele, hein? Esse é o trash. Não vai dar comigo. Não vai. Tá bom, então... Não, mas olha só, pegando carona aí, tem uma banda... Virgílio. Tem uma banda que o Flávio gosta muito. Os Beatles. Então eu queria que você dissesse por que você gosta dos Beatles. Pô, Ele odeia os Beatles. Eu acho os Beatles um porre. Eu acho os Beatles assim... Eu acho que muito do rock que veio posteriormente aos Beatles foi uma correção, sabe? De falar assim, olha, apesar daqueles maloqueiros lá de Liverpool, entendeu? Aquele corte de cabelo, mas como vocês levaram aquilo ali a sério, né? Não, mas sabe qual é o meu grande problema com os Beatles? Você já viu? Tá bom, vou me descrever. Eu não sou uma pessoa das massas, entendeu? Eu não sou uma pessoa... Apesar de ouvir Iron Maiden, eu não sou uma pessoa das massas.
Elitista. Eu sou elitista. Eu sou pobre elitista, entendeu? Eu era pobre, já falava. Eu era pobre, ia lá pra periferia, lá da Zona Norte, ouvindo Dargar, né? Tipo, viajando, falando, nossa, esse trecho aqui do Virgílio, né? Puta, que sensacional. Mas então eu gosto de coisas que vão um pouco além, sabe? E os Beatles, pra mim, o grande problema deles é que é uma música facilitada. Eu detesto música facilitada. Assim, ó, isso aqui é feito pra todo mundo ouvir. Então, assim, se você tem uma coisinha, assim, sei lá, um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais esquisita, aqui não vai vender muito. Pra mim é um fenômeno comercial, entendeu? Mas mesmo eles tinham coisas altamente experimentais. Teve lá no final. Eu vi seu texto sobre o White Album. Não, Revolver. Do Revolver, desculpa. Não, eu também... eu não suportaria ouvir... She loves you, yeah. Hey Jude, pelo amor de Deus. Aquilo, agressão ao Estado de Direito. Mas você pega uma música, como é que chama agora? Uma música do George Harrison. Cara, aquele... George Harrison gostava porque ele saía disso. Uhum. Ele saía disso. E ele... Tem uma música que eu vou esquecer agora completamente o nome, mas é um baião, cara. Você vai ver, ele dá uma volta pela música indiana, que eu agradeço muito a eles também por essa abertura da música indiana. Que eu não imaginava que era. Agora, realmente, ouvi Help agora. Realmente, Yesterday. Que, aliás, chamava... Ele acordou, o Paul McCartney acordou... Isso é um dado cultural importantíssimo. Ele acordou com a música na cabeça e chamou de ovos mexidos, Scrambled Eggs. Uau. Porque ele não sabia o que fazer aquilo lá. A melodia estava pronta. E a coisa realmente mais preguiçosa que pode existir. É uma música dos Beatles, eu acho ela chata, mas a introdução dela é interessante. Something. Ela tem um sentido. Do George Harrison, While My Guitar Gently Sleeps, apesar de eu também não gostar de ouvir, é uma melodia ali. Acho que é tudo que eu consigo aguentar dele. Você falou sobre ser baião. Tem uma música que é um samba, mas é dos Rolling Stones. A mais famosa deles. O Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil, que ele falou que ele foi pro São Tomé das Letras. Meu Deus. Não, ele fez em Matão. Matão? Isso aí eu sei porque eu escrevi sobre isso. Fui fundo. Ele estava em Matão. Interior de São Paulo, né? E viu, me parece, agora não vou me lembrar disso, mas me parece que o Mick Jagger viu uma sessão de macumba. E ali ele ligou, ele fez o que é uma das que eu gosto mais também. Mas Rolling Stones, o meu disco favorito é o Their Satanic Majesty's Request. Que todo mundo odeia. Todo mundo odeia. Eles odeiam. Isso aí é uma porcaria. A gente fez. Que eu mais gosto, que eu mais ouço, eu acho refinadíssimo, assim, sabe? Eu também, o Rolling Stones é um que, quando dá pra ser aquele tati-bitati, aquela coisa, Eu vou falar uma coisa que eu já falei, que deveria ser polêmica, mas quando eu falo, nunca gerou polêmica. Eu acho que 95% do nosso gosto musical é o que a gente ouvia na infância. Sem dúvida. 5% é o que resta pro seu bom gosto. Entendeu? Deve ter um pouco disso. Porque tem, claro que tem. Não acho nem que, não sei se é infância, mas tem um período da pré-adolescência. Pré-adolescência acho que é o principal. Nossa, que eu tive sorte, né? Impregna, exato. Ouvir jazz. Não existe mais nada além de jazz. Aí eu comecei a ouvir clássico também, eu tive essa sorte. E o Beatles eu resisti também. Eu falava, isso aí eu não tô... né? Mas aí me fez bem. Me fez bem. Eu vejo que quem não teve essa chance na pré-adolescência vira... Eu perdi essa chance de gostar de Beatles. A gente já tava ouvindo. Você vê como ele tá triste agora. Ele tá super triste. Ele não tá se contendo. Ele não consegue. Eu não consigo suportar o meu próprio ser. O peso do meu corpo e da minha matéria neste mundo. Isso eu acho não gosto de Beatles. Uma questão muito importante em matéria de música é você não se fechar, né, cara? Sim. Não se fechar. Eu sou autoconsumidor de streaming. Assino três porque tem um detalhe que eu gosto mais, eu tenho uma qualidade de som, e realmente como você volta pro berço, né? Você tá lá, volta pro berço, volta para aquele disco que você ouviu 8.000 vezes. Exatamente. Aí você fala, não, chega, agora tá na hora de abrir a cabeça, né? De você
Sem contar a sensação maravilhosa que eu tô tendo nos últimos meses, que eu voltei a fazer isso, que eu peguei as minhas músicas de quando eu ouvia, quando eu tinha lá meus 16 anos, e você esqueceu. Cara, que delícia! Nossa, putz, é uma sensação maravilhosa. Você que é jovem, você ainda não teve a chance de acontecer. Espera você ficar velho, aí você vai achar umas trecheiras assim que você ouvia que eram horrorosas. Mas você fala, nossa, mas isso aqui foi um impacto pra mim muito grande. Então tem isso. Eu comecei a... Por exemplo, tinha alguns estilos musicais que eu sempre falei assim, algum dia eu vou gostar e eu não consigo gostar ainda. Pra mim, o caso supremo foi o blues. Eu tentei gostar de blues 1000 vezes na minha vida. Nunca foi? Cara, eu não ouvia. Sabe um cara... Por exemplo, Stevie Ray Vaughan. Pô, paradigmático, né? Você ouve aquilo ali a primeira vez e fala, nossa... Mas assim, eu ouvia e falava assim, eu entendi que o cara é bom. Mas não me desce, assim, sabe? Eu passava 1, 2 anos, ia lá, tentava de novo, falava assim, eu entendi um pouquinho melhor, mas ainda não me desce. Até que teve aquele momento que eu ouvi aquele álbum, falei, caramba, cara. Ouvi aquele Riviera Paradise. Meu Deus do céu, que música que é aquela, sabe? Uma música assim, na hora que termina, que ele tem um solo de guitarra e um solo de teclado, um conversando com o outro, assim. Na hora que para aquele negócio, eu falo assim, gente, precisa aplaudir isso aqui, sabe? Eu tava quase ouvindo, eu falei, que foi isso que eu acabei de ouvir, cara? Engraçado que blues eu gosto de raiz, cara. Eu gosto daqueles... De negão mesmo. Aquele que gravado numa sala de hotel, como o Robert Johnson e tal. Sala de hotel ainda era chique, né? Era chique. Porque as descrições eram falar, né? A cold night, the ground was cold and the night was dark, sabe? Os caras falavam assim, não, eu tô aqui numa rodoviária, parei aqui no banheiro e teve uma fase desse início do blues, início não, né? Porque foi uma evolução e tal, mas que era altamente pornô, era muito engraçado. Era muito engraçado. Você via mulheres cantando, em 1920, cantando... coisas do tipo a salsicha do meu homem, não sei o que, entendeu? E os caras é tudo com corte da Gomir Marquez, salsicha do meu homem. Você quer saber uma coisa que é super pornô? Parece o MC Catra. MC Catra, lendário, Mr. Catra, aquele. Mr. Catra, desculpa. Isso. O cancioneiro medieval, que é um exemplo, Carmina Burana. Pô, mas nunca ninguém leu o libreto de Carmina Burana. Porque assim, Carmina Burana, pra quem não sabe, é uma ópera que assim, eu amava. Hoje em dia eu tenho relações muito discutíveis com ela. Primeiro lugar, porque o Carl Orff, ele só fez na prática a primeira música e a segunda. O resto é tudo revisão de coisas que já existiam. E a versão dele não é a melhor. Quando você vai procurar música por música, você acha facinho na internet versões melhores do que a do Carl Orff. Primeira, segunda música, realmente concordo. Oh, Fortuna, tá, maravilhoso, beleza. Só que o resto, assim, não é bem dele. A vida dele é meio misteriosa, foi um cara que ele flertou com o nazismo, apoiou o nazismo, assim. Quer dizer, um cara que você fala, sabe, não gostei muito. Só que o meio, aquela hora lá que começa lá, parece umas fadinhas cantando, né? Oh, se puer... Olha o nome da música, Em Taberna. Quer dizer, eu tô numa taverna. O que é uma taverna? No medievo, é um bar embaixo com uma hospedagem no andar de cima. Essa ideia de uma taverna. Então, quem frequenta a taverna? Para pra pensar, né? O cara que vai beber e vai dormir com as pessoas que estão ali já. Então, assim, é uma descrição, assim, é igual a falar assim, ó, sabe aquela música do Raimundos famosa? Então, exatamente o que você pensou. É mais ou menos essa ideia. Aí quando você vai ver, né? Tipo, olha, ele vai arrancar os laços da minha virgindade. Porque não sei, hoje eu tô aqui pra... Pera aí, meu filho, isso aqui não é uma música pra você, na Idade Média, ficar cantando pra sua avó, entendeu? E tinha muito, né, cara? Muito disso, cara. Era música popular, né? Tem um conjunto chamado Baltimore Consort, só de músicas renascentistas raras. Meu, tem vou procurar, hein? Muito legal, cara. E tem uma música que eu nunca esqueci, Pox O'Neill. Você fala, nossa, deve ser um negócio sobre romance. Começa com arroto, cara. Enorme. Cara, arroto. Pox O'Neill. E você fala, meu, a gente vê, como a gente vê, né, a cultura, né, fala, se é do passado, é fino. É fino. Nossa, exatamente. Né, tem essa tendência. Fala, se é do passado... Que mais de compositor clássico que você gosta?
De clássicos, meu compositor preferido que eu gosto assim de ouvir sem entendê-lo, algum dia eu gostaria assim, sabe, de estudar a obra dele muito a fundo, ainda mais que eu tenho relação pessoal por isso, é o Mahler. Mahler. Porque ele tem uma obra tão complexa que assim, aquela coisa, você ouve e fala, nossa, que maravilhoso. Você ouve no dia seguinte e fala assim, não, pra mim é uma música completamente nova, eu não consegui nem decorar. Sabe, você não consegue decorar. Porque assim, uma coisa é você entender, tocar. Não, é uma música tão complexa que você não consegue decorar, assim, tipo, sei lá, igual Beethoven que você fala assim, não sei tocar, mas eu sei o tan-dan-dan-dan, eu sei. Pra mim é o primeiro heavy metal que foi. Primeiro heavy metal. Exatamente. Aliás, Beethoven bota uma bateria lá. Não é que ficou famoso, né? Mas engraçado, aqui no Brasil você tem a impressão que Beethoven ficou famoso por causa do Enéas, né? Você tem isso. E também pela musiquinha do Gás, né? Fear Elise, pros mais velhos de São Paulo aqui, né? Mas o Mahler, eu não conheço muito, mas é um dos compositores favoritos dos músicos, dos maestros. É impressionante. Eles vão lá, vão pro Mahler. O Mahler, pouca gente sabe disso também, mas ele teve uma importância muito grande pra psicanálise, que é uma coisa que eu odeio. Eu sou uma pessoa anti-psicanálise. Freud é lixo. Anti-freudiano até o osso, assim. Eu acho, assim, 99,9% do que o Freud escreveu é, sei lá, pra você picotar e jogar no lixo mesmo. E ele cuidou do Mahler. Uma metáfora. É mesmo? Ele cuidou do Mahler. O Mahler foi uma metáfora, né? Antes que algum panaca aí que não sabe essas coisas. Inclusive, eu tenho vários livros do Freud. Última vez que eu fui na feira do livro da USP, eu voltei com isso aqui de livro do Freud, porque era de um professor meu. É mesmo? Um professor meu super esquerdista, mas assim, a tradução dele... meu Deus, esqueci o nome do professor. Desculpa, professor. Até o final eu espero lembrar o nome dele, mas é uma das mais recentes. Ele corrigiu muito. O Freud ele foi pessimamente traduzido para o Brasil. Porque ele passou pelos americanos. E os americanos zoaram também o coreto, sabe? Ninguém pegou uma tradução direta. Não existe ego, por exemplo, pro Freud. Ele fala eu. Ele fala, eu. É uma tentativa de tradução, é isso? Dá essa ideia. Porque algum gênio foi lá e falou assim: o Freud fala ego. Ele fala alter ego. Ele fala, e como é que fica aquela história id, ego e superego? O id tá lá. O id tá assim, lá. E o id, assim, também... Na verdade, é isto, né? É isto. É uma tradução que eles fazem pro latim. Mas mudou tudo, então. Então, você vê, a psicanálise, ela tinha uns conceitos muito mais populares, né? Pelo menos, assim, não é bem popular, mas, assim, conceitos sem pedantismo, vamos dizer assim. Você foi lá, foi tentar passar pelo latim, que não tá no Freud. Esse professor, ele pegou... Meu Deus do céu, preciso lembrar o nome dele. Os livros que tem a lombada preta, assim, o cantinho preto são os do meu professor, esqueci. Mas enfim, e ele cuidou do Mahler. O Mahler tinha uma depressão muito grande, um casamento horrendo, né? E um belo dia, lembra-se, né? Império Austro-Húngaro. Viena até hoje tem uma região ali da cidade que fala mais húngaro do que alemão. Por causa do Império, né? Então é um lugar ali que tinha muitas culturas ali há muito tempo. E aí o Freud, um belo dia, numa consulta, falou assim: nossa, mas você tem muitos problemas com a alma, né? Que é o nome da mulher dele. Eu falei assim: tenho. Aí eu falei assim: nossa, mas a sua mãe tinha uns problemas parecidos, né? Ele falou assim: então a alma... Só que aí ela tinha o mesmo nome da mulher dele em húngaro. Aí o Freud foi lá e falou assim: você tá apaixonado pela tua mãe. Aí ele foi lá e inventou esse negócio de complexo de Édipo, que eu acho assim, uma das teorias mais furadas, ridículas, não fazem o menor sentido. Você acha isso? Não acho que não faz o menor sentido. Inclusive, eu acho que hoje em dia, por exemplo, a cultura brasileira, os caras são muito mais apaixonados pela prima do que pela mãe, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Porque é o primeiro qualquer contato... primo que tem prima sabe. E assim, outra coisa, o primeiro contato sexual que o homem tem... Cara, só na sociedade praticamente vitoriana do Freud, pra você falar assim, olha, né, o cara com 15 anos tá apaixonado pela mãe. Sociedade judaica ainda por cima, né? Que o cara tem uma ligação com a mãe que não faz o menor sentido com nenhuma outra cultura do mundo. Você acha que foi localizado, assim? É da cultura judaica, ele universalizou e virou... E por causa da mãe do Mahler, que tinha o mesmo nome da mulher dele, só que um em húngaro e outro em alemão, né? Aí ele fala, tá vendo, tem um complexo de Édipo universal. Cara, bobagem, furado, isso não faz o menor sentido.
sentido, cara. Os jovens estão apaixonados pelas primas. Não esquece isso. Não vai dar certo. Não tem nada a ver com a mãe, né? Você fala alemão? Não falo. Não fala, não lê. Eu ia perguntar se fala húngaro, mas aí é demais. Não, húngaro eu sabia falar o equivalente ao Prost, né? Tudo com E, esqueci agora, mas era a única palavra que você fala em Magyar, né? Magyar. Aliás, o húngaro eu tive lá por horas, em Budapeste. É uma das... Você não entende nada. Nada, absolutamente nada. A única coisa que eu entendi foi McDonald's. A única coisa que eu rodei, eu tô com fome, McDonald's. Porque o resto você não entende nada. Você entende rua, né? Você vai na República Tcheca, você entende alguma coisa. Mas a Hungria é jogo duro. Mas deve ser um dos lugares mais lindos do mundo, né? Olha, como eu fiquei horas... Você viu o McDonald's ainda? Não, eu vi um lado de Budapeste, que eu acho que é peste, justamente, que, parecia... Eu falei, cadê o Stalin, sabe? Era aquela construção típica arquitetura soviética, assim. Você vê os tanques passando, assim, você vê... Coisa horrível. Não, você vê aquela estátua do realismo socialista. Mas isso é uma coisa que eu gosto no governo conservador anticomunista atual da Hungria, que é falar, mantém isso aqui que é para as pessoas verem, não é para pagar, não. Mantém, na cara de todo mundo. O Orbán, mas assim, é uma... Foi de propósito, então, isso. Eu conheço, por exemplo, já conversei com o pessoal do movimento monarquista húngaro. Eles falam isso, mas assim, levando muito a sério, falando, pelo amor de Deus, se tiver algum projeto aqui para, sei lá, derrubar a estátua do Stalin, não, é para as pessoas verem como que esse cara era tratado aqui. Exatamente. Você não pode apagar a história desse jeito, não. Então, é um país que eu gosto muito, apesar de ter uma língua, né, doida, né? 15 declinações, mano, é um negócio fora de propósitos. Sem contar que é uma língua, né? Agora eu vou apelar pra linguística, né? Pouca gente sabe, mas nas famílias linguísticas ela não faz parte da família indo-europeia. Ela é o quê? Urálica. Urálica. E aí você vai falar assim, tá, mas o que é uma língua urálica? Porque os montes Urais estão longe pra cacete da Hungria, não tem nada a ver com essa porcaria. E quais são as outras línguas urálicas? Então, tem finlandês e estoniano. Aí você fala, tá, mas o húngaro também não se parece com o finlandês. Então, isso é uma questão, porque assim, o húngaro teve uma influência lá atrás, que nunca se sabe onde, das línguas meio esquimós, meio do mongol, meio do não sei mais o que, virou uma maçaroca lá que ninguém consegue definir direito o que é. Não tem nenhuma relação com as línguas indo-europeias, ou seja, o sânscrito é mais parecido com o português do que o húngaro. Nossa, cara. É curioso. O persa, né, falado no Irã hoje, né, o farsi, ele é mais parecido com o português do que o húngaro. É mais parecido com uma língua vizinha lá deles, tipo alemão, tipo russo, etc. Você, como um cara especialista em linguagem, deve estar adorando essa história do todes, né? Não, o meu artigo dessa semana não é este, inclusive. Exatamente. O todes não é, inclusive, nem é uma linguagem, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu ia falar até o título aqui. A linguagem neutre não é inclusive e nem é uma linguagem. E nem é uma linguagem. Edição 147. Exatamente. Não, eu tô me divertindo, porque é um momento em que... Foram vários momentos que isso aconteceu, mas é mais um momento em que a linguística, ela tá dando a tônica na sociedade. E linguística, como eu falei no Estúdio Oeste dessa semana, né, é uma profissão igual... Relações públicas. O relações públicas, ele determina o seu comportamento da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E você não sabe o que relações públicas faz. Da mesma forma, né? Pega uma empresa, por exemplo, como a Oracle. Já foi a segunda maior empresa do mundo, né? Antes da grande ascensão da Apple. Ele era considerado o homem mau do Vale do Silício, porque ele queria desbancar o Bill Gates a qualquer custo. Me fala, o que a Oracle faz? Ninguém sabe. E assim, ela tá em tudo, assim. Todas as coisas eletrônicas que você tem algum componente ali da Oracle por trás, mas você não sabe o que ela faz. Então a linguística, ela tem dessas. E neste momento, você tá numa questão linguística muito séria, que é você tentar manipular a língua de cima para baixo. Ora, o que está numa gramática, né, que você fala, nossa, mas isso é coisa chata, né? O cara falando, precisa ser dessa forma, senão tá errado, não sei mais o que, gramática normativa. Ela, na prática, que um gramático está fazendo é copiando o uso, determinando, falando assim, vamos ter uma unificação do uso da língua, baseando-nos, né, já que nós estamos falando aqui na primeira pessoa do plural, no melhor uso dela. Então é o uso do filósofo, é o uso do escritor, é o uso do poeta,
É o uso do cientista, às vezes. O Freud, por exemplo, eu odeio Freud, mas assim, não dá pra negar, cara. Você vai ler uma página do Freud, é a mesma coisa. Né? Fala, vamos ler a segunda. O cara escreve absurdamente bem, meu. Cara, ele deve ter pego Viena inteira, assim, porque um cara com uma lábia daquela, pra falar uma bobagem daquela, com uma lábia daquela... Escreve bem. A Ana passou ali pela mão do Freud, eu te garanto. Mas, então... Hoje a gente está vendo uma discussão que é o contrário. Que você fala assim, olha... Parecia uma meia dúzia de pessoas ali numa sala que falaram, olha, a gente precisa ter uma linguagem neutra para representar os trans. Então vamos fazer toda a sociedade, toda a comunidade linguística de falantes do português, que tem 200 milhões no Brasil, não lembro qual que é a população de Portugal, mais população de Timor-Leste, mais população de Angola, mais população de Moçambique, mais população de Filipinas, não sei mais o quê. E fala, olha, agora, boa parte da África do Sul também tem uma comunidade lá muito grande. Agora vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que colocar um gênero neutro, porque senão as pessoas vão se ofender. Aí um monte de gente que nunca tinha sido trans na vida, nunca tinha existido esse fenômeno, agora resolveram aparecer, sabe, faz 5 anos isso, nem 6 no máximo. Começa a falar, não, eu sou uma pessoa bigênero, eu sou uma pessoa não sei mais o quê, nunca consegue disfarçar de verdade qual que é o seu gênero. E fala, não, você precisa trocar toda a sua estrutura de língua, porque senão eu vou me ofender. O argumento do meu artigo que eu vi... Assim, vou ser honesto, eu não conheço quem tem usado esse argumento até o presente momento. O argumento que eu coloquei ali é o seguinte, o maior problema disso aí, fora o argumento jurídico, né? Tipo, um órgão estatal usa isso, fora o argumento gramatical, que eu ignoro. Falando assim, vou ignorar o argumento gramatical aqui, só vou mostrar que isso aqui não faz sentido. É que, se você está querendo dizer, você precisa usar a língua desta forma, se não me ofende, significa que você está criando uma linguagem tutelada. Ou seja, a linguagem agora, se ela é capaz de ofender, bom, tem um monte de palavra que é ofensiva, mas se não cai no racismo, fascismo, machismo, não sei mais o que, aí não tem problema. Uhum. Tá? Por conta disso, ela está sendo tutelada ideologicamente por órgãos de controle. Uhum. Então, se a pessoa que está lá falando, olha, use todes, porque eu sou agênero, senão você me ofende, a consequência irrevogável do que ela está dizendo é toda a linguagem precisa passar por um censor estatal. É um instrumento de dominação, né? Total. Que sempre no fim das contas, né? Na ponta da linha. Ponta do lábio. Então você vê o que, por exemplo, os impérios do passado faziam. Império Romano. Você veio lá da Síria, beleza, agora você vai falar latim, calha a boca. Uhum. Propósito, você tem sobrenome? Então você não tem mais sobrenome. Você tinha família? Você não tem mais família. Inclusive você tem um gênero. Tô vendo o tamanho do seu gênero aqui, ó. Tô vendo o tamanho. Então agora você é um nuco, tá? Então agora, ó. Corta. Porque aí você consegue ser um escravo. Exatamente. E aí o que as pessoas estão tentando fazer? Olha, agora eu sou trans, agora eu sou contra o patriarcado, olha, agora a família é uma instituição. Cara, vocês estão virando eunucos. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Inclusive falando, agora a linguagem vai ser tutelada. Pegar um conceito de fora, de uma língua que não dá. Por exemplo, o inglês, que foi onde começou a discussão, ele é muito mais gênero sempre em inglês, né? Sempre começa, porque a gente importa. Ele é muito mais gênero de neutro do que o português, né? Por exemplo, até tem esse negócio nos Estados Unidos hoje, né? De falar assim, qual que é seu pronome, né? Por qual pronome? Exatamente. Aí os caras trans vão lá e falam assim, não, eu quero ser chamado por they, que é a terceira, que ela é neutra de gênero. Ué, em português não é. Porque você tem eles e você tem elas. Exatamente. Em alemão, por exemplo, se você usar esse, vai virar senhor, porque pode ser tanto eles quanto senhor. É a mesma palavra. Ou senhora, que também é neutro de gênero. Então, assim, é coisa de gente que nunca estudou linguística, nunca foi lá e falou assim, como é que é a estrutura gramatical de uma língua, como é que é a estrutura gramatical de outra língua, como é que é o recorte de uma língua para essa. Húngaro, que a gente estava falando, por exemplo, eu não lembro as palavras agora, porque isso já caiu numa prova de linguística minha. Mas ele faz distinção entre, quando eu falo assim, meu irmão, ele obriga você a falar, é meu irmão mais velho ou meu irmão mais novo? São duas palavras. Nossa. Se você não tiver marca, não dá. Polonês, dependendo do que você for falar, principalmente no passado, mas em alguns verbos no presente também, ele tem você feminino ou você masculino. Acho que hebraico também faz... Hebraico tem isso pro eu.
Tem o eu masculino, tem o eu feminino. O polonês, ele faz isso no você, né? Przepraszam, Szczepan rozumiem po polsku é para homem. Przepraszam, Szczepani rozumiem po polsku é para mulher, né? Com licença, você fala polonês. Então, assim, é coisa de gente que não entende. Nunca estudou esse negócio. Na hora que você... Foi o que eu tentei dar uma apresentação rápida ali no artigo para falar assim, ó, cada recorte aqui não vai bater. Vocês estão criando uma linguagem tutelada. E uma linguagem tutelada, eu não sei se vocês viram a história do século XX, o que aconteceu. Então, mas tem que chamar atenção para a prática, né? O que isso resulta? A gente já viu o governo, o site do governo, a Agência Brasil, usando eleitos, né? Os parlamentares eleitos. E mais além disso, por exemplo, essa história de homens biológicos competirem com mulheres em esportes femininos. Então, eu acho que seria importante até você mostrar para o pessoal como é que acontece essa linha. Começa ela na linguagem e como ela passa para a realidade e que resulta nisso, nesse pacote inteiro. Historicamente, essa questão da ideologia trans é difícil precisar o momento exato, porque foram várias tentativas. Mas o caso mais claro, eu não lembro o nome do rapaz que sofreu isso, mas o médico dele tinha um nome curioso chamado John Money. Money, né? Dinheiro. John Dinheiro. João Dinheiro, pra quem não... Porque o cara, além de ter esse nome, ganhou muito dinheiro com essa história. Ele foi um caso de 2 meninos que, salvo engano, eram gêmeos. E no nascimento ele sofreu um problema ali no pênis que cortou assim de uma maneira... Foi um corte, eu não lembro como é que foi, mas foi no nascimento. A família ficou desesperada, aí o cara chegou lá e falou assim, olha, não lembro se ele era gêmeo, mas eu tenho uma desconfiança de... Ou, sei lá, eu sei que ele tinha um irmão. Aí chegou esse John Money e falou assim, olha, por que você não cuida do seu filho como se ele fosse uma menina? Coisa horrível. E você vai ver, ele não vai saber de nada. A gente faz uma operação aqui, troca o sexo, ele não vai saber de nada. E aí ele alegou que a operação foi um sucesso, tal, que ele sempre ficou lá muito feliz. Bom, enfim, no final da vida, este menino, ele veio a público contar a história dele. Que ele falou assim, cara, eu me colocava vestido, eu odiava, eu falava, não, eu quero colocar uma calça, quero não sei mais o que. Davam boneca pra ele, ele começava a quebrar tudo com a boneca, porque era testosterona, lógico, né? Tipo, hormonal, biologia. Gigante. Tanto que você não pode mais falar hormônio masculino agora. Não pode? Pelo negócio lá da PELA, manual de redação da Associated Press. Não pode. Não fala mais hormônio masculino, tem que ser o nome de testosterona, né? Dormia. Ele quebrava tudo, etc. Vivia em depressão, tipo, tinha pouquíssimos anos de vida, assim, tipo 7, 8 anos de vida, já pensava em se matar o tempo todo. Que tragédia. E aí, até a hora que a família foi lá e contou. Aí tem vídeo, você acha vídeo dele na internet lá, dando entrevistas, assim, falando, não, eu tive que tomar todos os hormônios de volta, não sei mais o quê. Cara totalmente deformado, assim, sabe? O corpo, assim, que você vê aquele corpo desengonçado que não bate. Resultado, ele se matou. Teve um casamento horrível, acabou se matando. Os irmãos se mataram, os pais se mataram. Foi assim, e essa é a história inicial do movimento trans. A parte linguística, onde você me perguntou também, tem um livro que eu recomendo que todo mundo da direita, como um amplo espectro poroso e nebuloso aí, leia, que acho que ele tem uma tradução para o Brasil, que ele chama Gender Troubles, de uma feminista americana chamada Judith Butler. Ela deveria ser super conhecida, porque ela é uma pessoa extremamente poderosa, uma das filósofas intelectuais mais poderosas do mundo hoje. Infelizmente, o Brasil conhece muito pouco dela. Ela já veio para o Brasil, inclusive tomou uma bengalada de uma amiga minha. Mas, enfim, e ela põe o problema... A ideologia trans, a forma como hoje em dia está sendo colocada, é colocada por ela ali. Fala assim, sexo e gênero são duas coisas completamente diferentes. E o que existe, assim, o sexo biológico, ele não é determinante de performances de gênero. Ela usa bastante esse termo performances. Adora usar tudo com aspas. Assim, a mãe, o leite materno, sabe? Ela coloca aspas em tudo. Mas ela fala que existem performances de gênero. Então, por exemplo, se o homem usa calça e a mulher usa saia, isso é uma performance social, não tem nada a ver com o sexo, né? Com o organismo em si. Mas, assim,
tudo que você lê dela, assim, você lê uma página dela, você fala assim, cara, mas assim, você já olhou pra fora, assim, olhou pra janela? Porque assim, é óbvio que saia tem uma questão com o corpo feminino. É óbvio que, sei lá, o homem gostar mais de futebol e gostar mais de Fórmula 1 e mulher por percentualmente muito menos. Tem toda uma questão, assim, de, sabe, vai no médico, vai lá no seu endócrino que ele vai te explicar. Mas não cogitou testar a realidade? Sei lá, a gente vive aqui 2000 anos. Ela não cogitou a hipótese de que isso foi testado e validado durante o tempo e que não é performance? São essas pessoas que falam em nome da ciência. Cristo. Bom, a gente chegou a um ponto que começamos a falar de sexo, então a gente vai ser obrigado agora a cortar. A cortar Assim. John Money. John Money. John Money virou uma grana, uma coisa assim. Meu Flávio, super obrigado. Quem quiser ver o Flávio pode assistir todo dia no Estúdio Oeste, né? Não, no Estúdio Oeste, o Estúdio Oeste é só na quinta-feira, lembrando da Sim, sim. De vez em quando, assim, me convido pro Oeste Sem Filtro. Tipo, Sem Filtro. O cara tá em todas. Brincadeira. Eu só não tô nas liberais. De novo, terminamos, vamos lá. Você era a primeira mulher translésbica a ser entrevistada pelo podcast As Liberaus. Sei lá como é que como, né, cara? Liberax. Mas eu tô aqui na casa, também sou editor do Senso em Comum, né? Tô lançando meu curso agora sobre como sobreviver a uma ditadura. Curso muito importante para os meus amigos no Azerbaijão, né? Porque aqui no Brasil você não precisa disso, naturalmente. Melhor livro sobre as manifestações de 2013. Eu vou perder a modéstia porque, assim, eu pesquisei todos os outros livros que saíram sobre as manifestações de 2013. O que eu achei mais divertido é que todos eles, sem nenhuma exceção, falavam: essas manifestações são um mistério. Ninguém sabe porque elas ocorreram. Nossa, eu tô muito aqui, né? O Eugênio Butti começa assim: ninguém sabe. Eu falo assim: ô Eugênio, você lançou o livro depois do meu, cara. Desculpa, mas você faltou. Não precisa nem na biblioteca, vai na livraria. Não, mas falando sério, é uma extensa pesquisa ali, né? Eu acho que eu pesquisei notícia por notícia ali, né? Tanto que esse é o mais importante, cara. Menos chato, livro, mas pesquisar a notícia. Exatamente. Né? Do que pesquisar o livro baseado em notícias. Porque ali já tem um filtro, né? Exato. Não, e assim, eu tô lá contando uma história. O livro saiu muito, muito grande, porque naquele momento no Brasil ninguém conhecia direito, tava querendo apresentar, né, algumas teorias. Então eu falava assim: olha, tem uma cena de quebra-pau, então o livro ele tem essa dinâmica, né? Tem um capítulo que é super rápido, assim, porque parece um thriller mesmo, né? Tipo, então, os caras estão quebrando ali, apareceu a polícia e deram a volta ali pela rua tal, aconteceu não sei mais o que, alguém saiu sangrando, não sei mais o que. Bom, o que é isso? Teoria das janelas quebradas. Um capítulo ali de 3, 4 páginas com teoria e volta pra... Meio circular, né? Fala do assunto, explica o conceito, volta ao assunto. Hoje ele não precisaria ter 1/3 do tamanho, porque assim, muito do que eu tô falando ali hoje já é uma coisa até meio óbvia pro pessoal da direita, ou pelo menos pra esse pessoal mais intelectual que tá acostumado a ler livros. Chega, precisamos parar. Chega. Nós não podemos mais continuar. O apresentador encerra, chega, sinto muito, vamos cortar igual o John Money. Na próxima vez, né, nós vamos tentar trazer o Flávio, porque precisamos de dinheiro aí, é complicado esse assessor dele. Mas a gente vai continuar essa conversa outro dia aqui. Isso. Tá certo? Honra toda minha, fico muito feliz, uma honra toda. Ainda mais com um cara com um texto como esse. O Dago, quando eu ficar velho, eu quero ter sua voz também, viu? Você tem uma voz igual a do Dago quando chegar. Imagina. Quando eu chegar na sua idade, eu quero ter a voz do Dago. Barry White, Tupiniquim. White mesmo. Cara, fico muito, muito feliz. Honra toda minha. Isso aí, garoto. Nós usamos G-Shock, então nós sabemos... Burgueses. Obrigado, Edilson, também, mais uma vez. É nóis. E super legal, obrigado a você que está assistindo. Hoje você saiu mais culto daqui, eu tenho certeza. E a Wicca para vocês, roda a vinheta. Tchanana, tchan, tchan, tchan.